Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a crítica de um dos filmes mais aguardados de 2026, que é o longa Michael. O longa traz a história do rei do pop Michael Jackson, acompanhando sua ascensão com os Jackson 5 e o começo de sua carreira solo. O filme tem direção de Anthony Fuqua e roteiro de John Logan, sendo um dos mais aguardados de 2026, principalmente pela preocupação dos fãs sobre a adaptação. Preocupações essas que são bem válidas, principalmente levando em consideração algumas das últimas cinebiografias de artistas que a gente teve, né? Mas também por conta da forte presença da família dentro da produção do filme, o que é sempre uma questão, né? A gente não sabe se é algo positivo ou negativo, né? Mas muitas vezes tem essa interferência, assim, de ter receio de mostrar momentos controversos da pessoa, né? E até mesmo esse filme, o grande protagonista, né, que interpreta o Michael Jackson, é o Jafar Jackson, que é o sobrinho do Michael Jackson. E não só isso, mas também o filme teve o seu terceiro ato completamente alterado ali nos 45 do segundo tempo, que antes iriam retratar uma situação meio polêmica ali do Michael Jackson nos anos 90, e isso foi totalmente descartado e alterado. Juntamente com isso, eu vou dizer que a minha maior preocupação com esse filme era como eles conseguiriam contar a história da vida do Michael Jackson, né, que foi um artista que teve pelo menos 5 décadas extremamente interessantes, com muitas coisas, com muita música, com muitas ações relevantes para se contar em uma biografia, num filme apenas, né, mesmo que ele fosse longo, porque ainda assim, imagino que um filme até de 3 horas e meia, não conseguiria condensar com perfeição, assim, as músicas e a carreira do Michael Jackson. Mas devo falar pra vocês que eu saí bem contente do cinema. A narrativa, então, acompanha o Michael Jackson desde 1966, quando os Jackson 5 começam a receber cada vez mais atenção, e ela se encerra em 1988, né, quando ele, enfim, consegue se emancipar do seu pai, dando aí um grande passo pra dentro da sua carreira solo, né? E o final do filme realmente deixa meio que aberto a entender que haverão outras histórias ou outros filmes pra contar o restante da história do Michael Jackson, o que eu achei uma decisão ótima pra contar, pra conseguir contar essa história. E até por ter cortado o terceiro ato do filme, eu sinto que esse longa do Michael Jackson vem muito mais como uma forma de preservar o legado dele, né? E realmente homenageá-lo, do que realmente entrar nessas questões de polêmicas e controvérsias que aconteceram com ele, e nesse sentido eu acho que o filme se sai muito bem. O filme destaca alguns dos feitos sociais do Michael Jackson ao longo da história, além dos seus feitos para a música mesmo, né, criação de clipes, ele como artista, e principalmente deixa muito claro o seu talento indiscutível. O filme terminou e a sensação que ficou comigo é que putz, nunca mais vai existir alguém como Michael Jackson. Não só falando dele como pessoa, mas principalmente falando dele como artista. A presença dele em palco, as letras das músicas, a voz dele, né? As músicas em si, as batidas, tudo que ele representou ali naquela época, as multidões ali que ele trazia pros shows, e principalmente essa questão dele sempre fazer... ter a vontade de fazer música pra todo mundo, pra todas as pessoas, pra todo mundo sentir, pra todo mundo se identificar. E assim, você sai do cinema pensando, cara, nunca mais vai existir alguém como ele. E por conta disso, eu preciso destacar as performances aqui desse filme, do Juliano Valde e do Jafar Jackson aqui, ambos interpretando o astro do pop em diferentes momentos da vida. Os dois conseguem trazer a performance como Michael Jackson com muita veracidade e sensibilidade, mantendo os mesmos maneirismos, mesmo com a passagem do tempo. Os dois conseguem trazer uma performance muito realista, assim, acho que muito verdadeira, porque eles conseguem mostrar ele como esse grande astro, e realmente essas cenas são muito legais e você fica impressionado. Eu acho que isso que é o mais legal dentro da história, assim, ela consegue manter o legado do Michael Jackson pra gente assistir e também ficar chocado com o talento dele, com tudo ali que ele estava fazendo, mas acho que a performance dos dois se destaca principalmente nos pequenos momentos em que a gente vê ele como essa pessoa verdadeira, né? Uma pessoa que existiu, uma pessoa humana, principalmente quando mostram como o Michael Jackson era uma pessoa muito solitária em vários momentos. Eu admito que essas cenas dele realmente me tocaram bastante, assim, em vários momentos. Acho que foram todas muito bem feitas, de forma que a gente sinta uma empatia muito genuína ali por
ele. E por falar em realismo, o filme tem uma ambientação impressionante, até mesmo reconstruindo alguns dos locais onde o artista passou, né? Tem uma loja de brinquedos que tinha até entrado em falência, fechado todas as franquias, e eles reconstruíram justamente pra trazer, assim, mais realismo pra dentro da história, pra conseguir transportar a gente ali pra dentro. E as roupas também são um destaque à parte, eu acho que não tem como não ficar feliz vendo figurino de Thriller ou de Beat It. E as músicas são um grande destaque dentro da história, né? Óbvio, são as músicas do Michael Jackson e acho que elas funcionam muito bem, tanto aqui como transição, assim, em vários momentos dentro da história, né? Até mesmo combinando ali as letras da música com alguns momentos vividos ali por ele, mas também nos momentos que a gente acompanha os shows do Michael Jackson, que são realmente muito legais. É um verdadeiro show que você assiste dentro da sala do cinema e acho que somente por isso, se você gosta das músicas, é um filme que já vale muito a pena. E outro destaque também fica com o Colman Domingo aqui interpretando o Joe Jackson, que é o pai do Michael Jackson. O ator traz um pai que acredita no talento dos filhos, porém explora isso com extrema rigidez e violência, exigindo a perfeição em todos os momentos. A performance dele é marcante e muito provavelmente será lembrada no Oscar de 2027 dentro da categoria de melhor ator coadjuvante. E é interessante que a performance do Colman Domingo é uma daquelas performances que te assusta sem necessariamente ele precisa gritar, assim. É uma presença autoritária gigantesca de um homem que manipulou ali o Michael Jackson por muitos anos e que sabia muito bem como fazer esse tipo de manipulação. Eu acho que o Colman Domingo tá excelente aqui dentro do papel, chega a quase estar um pouco irreconhecível, assim, o que eu acho que é importante pra dentro do filme, até por interpretar uma figura que é tão distante de vários outros papéis que ele fez recentemente, mas realmente achei bem impactante, assim, a presença dele dentro da história. E uma coisa que eu achei interessante é uma certa dualidade dentro da história, né, porque como eu comentei, os dois atores que interpretam o Michael Jackson, eles se destacam principalmente nas cenas mostrando como o Michael era uma pessoa sozinha e solitária e como ele desejava profundamente ter amigos, né? E ao mesmo tempo, pra conseguir manipular ele, você tinha o Joe Jackson falando que a família é a coisa mais importante e que ele não ia ser ninguém se ele não tivesse a família dele e que ele ia ficar sozinho pra sempre se não fosse a família. Interessante que mesmo nos momentos que ele tá próximo da família, que ele tá ali ajudando, ele também se sente solitário. Talvez realmente a maior questão dentro do filme é o fato de que ele joga muito no seguro. É um filme que não vai entrar em nenhuma grande polêmica ou controvérsia envolvendo o Michael Jackson em si. Ele toca até em alguns temas que eu imagino que vão ser ainda mais desenvolvidos se tiverem, né, próximos filmes pra contar essa história, e imagino que vão ter, né, principalmente a questão dele com a aparência, o vitiligo, assim, acho que tem momentos interessantes, mas que não foram desenvolvidos ali a todo, mas claro, esses momentos de polêmica, essas controvérsias dentro da vida dele também são importantes pra gente ter um personagem complexo, né, dentro dessa história, dentro do filme, e para ter um retrato fiel, né, dele também, acho que também seriam coisas interessantes de se explorar. Mas, apesar de tudo isso, eu senti que o filme funciona super bem, muito por conta, claro, das músicas do Michael Jackson, que são ótimas e são muito legais aqui dentro da história, né, como eu falei, é um verdadeiro show, muito por conta do carisma, né, dos dois atores interpretando o Michael Jackson, que também é uma figura muito carismática, muito interessante, e foca muito mais ali na questão da infância dele, né, o relacionamento com o pai e também a ascensão dele como artista, a emancipação dele, né, pra carreira solo, saindo ali dos Jackson 5, é um tema bem constante dentro da narrativa, que acho que também é bem explorado. O filme funciona principalmente porque a gente sente pelo Michael, a gente consegue se identificar de certa forma em momentos dentro da história dele, apesar mais distante que possa parecer, e a gente sente por ele, a gente sente empatia, a gente torce por ele. É muito genuíno tudo que a gente sente em relação ao personagem dentro do filme, e acho que por conta disso ele funciona, mesmo não tocando nessas polêmicas e nessas controvérsias. Pra não falar que eu não fiquei 100% incomodada, uma coisa que eu achei um tanto quanto esquisito é a falta da Janet Jackson dentro da história. Ela não é citada, ela não aparece, não tem ela criança, não tem ela em nenhum momento da história, o que me deixou, assim, um pouco receosa talvez pro restante da história, pro que vai acontecer dali pra frente, e veio um questionamento de por quê, né? Mesmo com as polêmicas, tem um certo carinho ali envolvido pra retratar a história do Michael Jackson, justamente pra manter
o legado dele, né, pra homenagear ele como artista, pra mostrar ele como pessoa, né, e eu acho que se você gosta dele, gosta das músicas dele principalmente, eu acho que vai ser um filme que vale totalmente a pena assistir nos cinemas. E bom, pra mim esse filme tem uma nota 8, ele vai estar disponível nos cinemas a partir de amanhã, quinta-feira. Mas então foi isso, pessoal, se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou do filme Michael e também deixar aqui nos comentários qual que é a sua cinebiografia de artista favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.